Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos aí o nosso pessoal aqui assíduo aí, ó. Eduardo, Cristiano, o Cícero. Frio, né, Eduardo? Novamente, né? Não tá fácil passar onda de frio, hein? Caramba. Para laminação não é nada bom, né? Nada bom. Caramba. Aí vem os problemas de bolha, estrutura rígida pior ainda, aquecimento, manter o aquecimento, né? Tempo de cura. Tá complicado, hein? Tempo de cura nesse frio. O pessoal do sul aqui, a maior parte tem as estufas, né? Essas estufas de para acelerar aí a cura, que ajuda bastante, hein? Já na extrusão é diferente. Na extrusão a máquina está produzindo mais. O pessoal da extrusão tá feliz. Feliz por um lado, mas se a máquina tem problema e esfria, ela produz a mais, mas os problemas de planicidade não pode piorar. Bobina. Tem uns que chamam bobina cônica, né? A gente chama de má planicidade, diferença de espessura também no frio pode prejudicar, né? Mas enfim, vamos começar então, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Só relembrar quem está pela primeira vez aqui, né? Então, toda terça-feira, às 20 horas, a gente vai falar sobre chão de fábrica em ação, papo de chão de fábrica, tá? Papo de chão de fábrica, e a gente tem aí um tempo entre 35 a 40 minutos para ser um tema bacana para a gente falar aqui. E quem não puder assistir, ele sempre vai estar gravado no nosso canal no YouTube. E a Cimeia sempre posta no grupo lá, né? A gente tem lá um grupo da Formec que a gente posta o link do YouTube. Então, quem entrar no YouTube também lá segue a gente no YouTube, tá bom? Vamos lá, pessoal. Só vou dar uma repassada aqui no conteúdo e hoje a gente vai falar sobre padronização de trabalho. A gente falou em padronização de processo, mas hoje a gente vai falar sobre padronização de trabalho. Então vou revisar aqui só para a gente pegar os insights aí, né? Os insights principais. Vocês devem estar vendo aí um mapa mental novamente. Então a gente parou aqui, ó. A gente parou em padronização de processo. Então, a gente já viu condições básicas. Quem não assistiu, pessoal, que está vendo pela primeira vez, quem já fez, mas quer reassistir, a gente falou sobre condições básicas de operação de máquinas e equipamentos. Então, a gente já percorreu esse assunto. A gente falou sobre plano de controle, mapeamento de processo, né, que é uma lista por parte da máquina, onde parte dessa lista é de responsabilidade da manutenção, parte dessa lista é de responsável da operação e da produção e o que deve ser feito. E aí você pode montar para extrusão, para impressão, para laminação, os principais pontos de controle que você precisa, né? E depois a gente falou sobre padronização de processo, que são especificações de processo de extrusão, impressão e laminação. Inclusive, a gente abriu aqui alguns exemplos de como padronizar. E também a gente falou sobre ficha técnica. Sobre ficha técnica, eu vou revisar ela hoje da seguinte forma. Eu apresentei para vocês algumas fichas de processo, por exemplo, de extrusão e laminação, tá? Num primeiro momento, ela serve como uma auditoria para ver se toda essa padronização, essas especificações anteriores que foram colocadas estão sendo seguidas e também se a operação sente a necessidade de modificar alguma dessas padronizações. Nesse momento, a ficha de processo ela serve como auditoria. Eu mostrei para vocês um exemplo também de ficha de processo, né, auditada no processo de extrusão, a quantidade de problemas que a gente encontrou, e depois ela vai levando, né, essa padronização, ela vai levando a padronização para o centro, para depois você transformar ela numa ficha de processo realmente, que é produto versus máquina, porque o mesmo produto pode rodar em mais de uma máquina, então você vai padronizar produto por máquina e isso, a cereja do bolo seria vir essa padronização na ordem de produção. E eu lembrei também que não adianta criar ficha de processo num estágio aqui anterior, porque você pode criar uma bagunça dentro da tua empresa, você pode bagunçar todo o processo, e eu expliquei por quê. Então, só estou recapitulando, e se você quer ver esse conteúdo aí na íntegra, seria bom você acessar as lives anteriores que nós deixamos gravado, ok? Aí uma pergunta que surgiu assim, Márcio, por onde que eu começo? Quando você padroniza primeiramente aqui, você já começa a criar os padrões. Até a gente está hoje num processo de diagnóstico numa empresa aqui, né, em Criciúma. E, por exemplo, se você for pegar a quantidade de SKUs, ou a quantidade de itens para ser mais específicos, né, mais específico, às vezes você vai ter 100, 200, 300 ou até 1000 produtos.
Mas por onde que eu começo? Imagina cadastrar 1.000 produtos, ficha de processo. Qual é a sequência que você deve começar? Eu sempre sugiro você começar pelos itens mais críticos de produção. Os que você tem mais problema, o que você tem mais variável, o que geralmente depois da laminação dá um problema interno ou um problema no cliente. Fato é que em mentorias que nós fizemos, a gente pegou os produtos críticos, inclusive de reclamações de cliente, reclamações internas, e quando você padroniza essa ficha nos itens críticos com o ideal que ela deve rodar, e isso vem na ordem de produção, a previsibilidade é muito melhor quando você seta os parâmetros iniciais conforme a ficha de processo, e aí o operador ele vai fazer ajustes finos dentro de uma tolerância para que ele consiga repetir essa produção para ser previsível para você ter maior segurança. E fato, tá, pessoal? O fato é que quando você faz isso, igual nós já acompanhamos, a quantidade de reclamações, devoluções internas nessa empresa caiu para zero em itens que eles tinham reclamações recorrentes praticamente todos os meses. Foi padronizar e eliminar praticamente o problema de itens críticos. Então comecem por uma estrutura crítica, comecem por uma máquina. Não tem como você tentar cadastrar tudo de uma vez só. Isso é um processo que, conforme as OPs vão girando dentro da fábrica, itens novos, produtos críticos, à medida que você vai cadastrando, ela vai começando a aparecer na hora de produção. É um processo longo? Sim. Me falaram, inclusive, hoje. Tem aí 800 itens. Quanto tempo a gente leva para cadastrar? Só que se nós não começarmos hoje, é 1 ano. Se eu esperar mais um mês, é mais um mês para frente. Se eu esperar mais 3 meses, é mais 3 meses. Ou seja, eu nunca vou começar. E nunca vou ter um padrão de ficha de processo na ordem de produção. Ok? Então, muito importante vocês gravarem isso. Ok? Vamos para padronização de trabalho, pessoal. Outro ponto importante, deixa eu só interromper aqui. Quando a gente fala de padronização de trabalho, olha só, nós padronizamos processo. Agora nós vamos padronizar o trabalho. O que que é padronização de trabalho? Ela se resume em procedimento operacional padrão, instrução de trabalho e loop. Aí, quando a gente fala nisso, é de arrepiar, porque o pessoal pensa assim: lá vem burocracia, lá vem ISO 9000, lá vem procedimento, lá vem não sei o que, um monte de papel que não serve para nada. Bom, é primeiro que a gente precisa mudar esse conceito, né? Eu conheço empresas, a gente tem clientes que não têm ISO, olha só, não tem ISO 9000 e outras que já estão muito mais bem avançadas e têm as padronizações de trabalho e funcionam muito melhor do que empresas que já têm ISO e não têm essa padronização de trabalho. Então, não é simplesmente para você utilizar para uma auditoria, para uma certificação. Ela tem que ser usada dentro do teu processo, ela tem que ser utilizada pelo operador, pelo líder. Tá? Não é criar papel para isso, é o contrário, porque a ISO é uma ferramenta de padronização para nós. Tem pessoas aqui, inclusive, que participaram em paralelo de um projeto onde nós estávamos fazendo a mentoria de processo e, ao mesmo tempo, tinha um processo de Lean acontecendo junto. Qual foi, o feedback que nós recebemos dessas pessoas? Tudo que nós preparamos em padronização de processo, padronização de trabalho, serviram para o Lean. Então, a base foi preparada para o Lean. E, inclusive, com depoimentos dessas pessoas falando o seguinte: Márcio, a mentoria focada em processo, para nós, ela trouxe muito mais resultado do que o Lean, porque o Lean é uma ferramenta, é uma metodologia, mas ela é tratada de forma geral. E muitas vezes, os profissionais, os consultores de Lean, eles não têm o conhecimento técnico em processo de embalagem flexível, de extrusão, de impressão e de laminação. Então demora um pouco mais ser assertivo. Vocês concordam comigo? Então, quando tu conhece de processo, a assertividade é maior, tá? Então, isso são depoimentos, inclusive, de clientes nossos, tá? Tem algumas coisas também que eu costumo falar. Quem padroniza, lidera, mas quem improvisa corre o risco de correr atrás do prejuízo, porque é de fazer de qualquer jeito. Outra frase que eu gosto de usar aqui é: a padronização é a base da disciplina. Eu posso ter um processo padronizado e está sendo feito errado? Sim.
Mas ao mesmo tempo eu posso ter um processo que ele está na cabeça de várias pessoas que conhecem e as pessoas fazem de forma diferente. Se eu faço de forma diferente, o resultado é igual? Muitas vezes não. A gente tem uma dinâmica no treinamento de laminação que a gente faz assim, ó, a gente pega uma estrutura e pede para os operadores botar atenção no desfibrilador um, atenção no desfibrilador 2. O Eduardo tá rindo que ele já acompanhou. Tensão no rebobinador, taper, e a gente fala para colocar tensão, a temperatura do R1 e R2 e temperatura no NIP do aplicador. E a gente pega aí em torno de 15 a 20 operadores fazendo a mesma padronização de processo, os parâmetros que ele utilizaria. Qual é a surpresa que a gente tem? É que dificilmente os operadores colocam os mesmos parâmetros. E padrões, às vezes, pessoal, de tensão, de temperatura, totalmente diferentes. Aí eu pergunto, o resultado vai ser o mesmo? Não, não vai ser. Acontece que os operadores mais experientes, eles tendem a ir para uma coisa muito mais lógica, muito mais próxima. Mas os operadores que ainda não têm tanto conhecimento, é muito mais no que a gente chama de chutômetro. Se eles chutam isso ali, como que eles praticam no processo? Da mesma forma. Então isso fica na tentativa e erro. Outra coisa importante sobre o procedimento. Olha como é importante. Ou usar o exemplo da laminação, tá? Se eu acertei a máquina e estou com o conjunto, aplicador totalmente limpo. Eu primeiro alinho todos os materiais e faço todos os procedimentos de alinhamento, levantar as bobinas, medir os tratamentos e solto o adesivo, ou eu primeiro solto o adesivo e depois faço o alinhamento. Parece simples. Mas se eu disser para vocês que é muito normal o pessoal soltar o adesivo antes, Eduardo. Cara, o adesivo é o último que tu vai soltar, porque você vai fazer todo o alinhamento. Quando você fez todo o alinhamento do filme, conferiu tudo, você já alinhou o filme na máquina, aí você vai soltar o adesivo, porque se você soltar o adesivo antes, o adesivo vai ficar secando. Então, você já limpou a máquina. Parece uma coisa tão óbvia. E se eu disser para vocês que tem muitos operadores que não usam essa lógica, essa sequência lógica? Quer pegar outro exemplo? Extrusão. Eu primeiro acerto a largura do balão, primeiro eu centralizo as saias, os sanfonadores, as gaiolas, deixo na espessura. E depois eu vou acertar o alinhador ou o tratamento, ou primeiro eu acerto o tratamento, alinhador, e depois o cara que está mexendo no sanfonador fica mexendo lá em cima e sai de centro. É lógico? Só que da maior parte das vezes, se o operador faz a sequência errada, ele vai ter que fazer retrabalho. Pega uma margem de tratamento na extrusão onde eu já acertei as margens. Só que eu não tinha terminado de acertar a centralização no rolo puxador. As margens vão sair totalmente fora depois que você mexe no sanfonador para fazer o guia lá em cima. Aí o que que acontece? É retrabalho. Então, procedimento, pessoal, é a sequência certa de se fazer as coisas. E a partir do momento que você cria uma sequência certa, isso se torna base para disciplinar, para treinar, para isso tornar uma rotina. Então, veja a importância, tá? Outra coisa, a instrução de trabalho, a gente vai falar sobre ela, vai falar sobre procedimento operacional padrão, ela também é a base para o treinamento. Se eu treino os novos operadores, eu treino com base em quê? Na experiência do operador? E se cada operador tem o seu jeito de trabalho? Cada um vai fazer de forma diferente. Teve uma experiência bacana, né, Eduardo? Foi feito inclusive um vídeo, né? Um vídeo, como fazer a limpeza do R1 e do R2. O que que eu limpo primeiro? Como que eu limpo? Qual é o que que eu aciono primeiro? R1, R2, né, Eduardo? Então, assim, como que eu passo aqui o pano, a estopa? Como que eu faço as dobras? Como é que eu descarto a estopa? Pego uma suja, pego uma limpa e vou descartando e vou pegando as limpas? Por quê, pessoal? A maior parte das vezes parece ser simples. Quando tu vai ver, o operador tá com a mesma estopa, lavando no solvente, contaminando o solvente, trazendo a sujeira para o R1 R2 e tentando fazer a limpeza. Parece simples, né, Eduardo? Parece simples. Mas assim, o pessoal faz errado. Agora, eu defini uma instrução de trabalho, eu defini um procedimento, eu defini o jeito correto de fazer e gravei, inclusive. Cara, treina todo mundo igual. A partir de agora, todo mundo vai fazer igual. Se existe algo que pode ser melhorado e o operador trazer ideia, seja bem-vinda.
Mas isso tem que estar em consenso, isso tem que estar em comum acordo entre todos os operadores e a liderança. E mais que isso, envolvam eles nesse processo. Envolvam. Outra coisa, tem máquina que funciona de um jeito, tem máquina que funciona do outro, então não é um procedimento para todas as máquinas. Às vezes você vai ter lá uma Comex, uma Alteco, uma Nord Mecânica, sei lá, né, uma Shockflex. É o mesmo procedimento para todas? Então, para cada máquina, uma instrução de trabalho. Se são máquinas iguais em seus modelos e o procedimento é o mesmo, beleza, adota para o mesmo procedimento para ambas as máquinas. E é assim na impressão, é assim na extrusão, é assim em qualquer processo. É a sequência correta de se fazer as coisas. Porque muitas vezes, num procedimento simples de limpeza do R1 e R2, o pessoal está fazendo errado. Aí, o R1 e R2 fica com a pega, ou a camisa fica com adesivo, sendo limpo com a estopa suja. Cristalizou o adesivo, consegue limpar depois? Não consegue, ok? Então veja que parece simples, mas não é, tá? É, é a mesma coisa, pessoal, do que eu tentar fazer uma mistura de bolo sem a receita. Então, quando eu vou fazer uma receita de bolo, tem os ingredientes, tem o passo a passo. Se hoje, pessoal, eu particularmente vou fazer uma receita, eu entro lá na receita e vejo o passo a passo. Por que que dentro de uma operação tão complexa no segmento de embalagens flexíveis a gente não tem instruções de trabalho e procedimentos claros de como fazer certo? E muitas vezes o erro acontece porque a sequência não está correta ou ela está sendo feita errada, ou por falta de conhecimento ou por falta de padronização de trabalho, ok? Ah, depois que eu crio isso e o operador começa a ter disciplina de se fazer da forma correta dentro do procedimento, isso vai se criar o quê? Um hábito. E hábito gravado na nossa cabeça da forma correta, eu sempre vou fazer corretamente. Agora, se eu gravo da forma errada, eu vou repetir o procedimento errado. E aí, sempre a gente vai ter um problema no processo. E para isso, a gente precisa ter conhecimento técnico, conhecimento da máquina e conhecimento da operação. Ok? E para isso, vocês têm, né, muita experiência e muitas pessoas que já conhecem internamente. É só usar as ferramentas certas e padronizar. Ok? Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vão escrevendo aí o que vocês estão achando, pessoal. Deixa eu só pegar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aqui. Acho que todos estão vendo aí, né? Aqui vocês estão vendo um procedimento operacional padrão. Olha a coisa mais simples que tem, que às vezes não feito torna-se um problema. Deixa eu só botar em modo apresentação e ficar melhor aqui, tá? Vamos lá. Olha só. Pessoal, mais uma vez, estou usando o da laminação, mas pode ser usado para qualquer processo. Esse é um exemplo. O que que é o procedimento operacional padrão? Ele prevê desde o início da atividade de qualquer processo até o fim, até o último passo. Então ele abrange o mapeamento de todo o processo, seja ele de extrusão, de impressão, de laminação, de corte solda ou da rebobinadeira. Aqui está um exemplo que a gente chama de um template pronto, né, de como seria um procedimento operacional padrão, tá? Nesse caso aqui da laminação. Olha lá, ó, laminação. Aí você vai ter lá o número do procedimento, revisão, data e assim por diante. No lado esquerdo tem o fluxo. No central tem a descrição daquela atividade e aqui os documentos complementares em relação àquela atividade. Parece óbvio? Parece. Mas, por exemplo, fila de programação, onde tudo começa. Verificar na fila de programação a ordem de produção que está sendo produzida e a sequência da próxima ordem de produção. Em qual documento? Por exemplo, aqui um RPCP 001, que é a fila. Como que o operador, pessoal, vai ter noção do que vai entrar se ele não olhar na fila? Como que ele vai se planejar antecipadamente se ele não olhar a fila? Tá entendendo? Então, assim, parece simples, mas você está treinando o operador da forma certa? Porque muitos esperam na hora que o pedido acaba para ver o que vai entrar. Com quanto tempo de antecedência eu preciso fazer isso? Aí olha o passo 2, ordem de produção. Ler e interpretar a ordem de produção. Nossa, Márcio, como é simples, é? E quantos erros nós já tivemos por falta de leitura e interpretação da ordem de produção? Ou muitas pessoas nem sabem por que aquela informação está lá. Ou tem uma informação na observação que não é lida.
ou não viu o lado do tratamento, ou não viu o lado do metalizado, dupla laminação. Aí, depois vocês vão ver que a gente constrói algumas loops, que é lição de um ponto, que você pode detalhar como ler e interpretar uma ordem de produção. Acontece que na maior parte das vezes a gente vai perguntar para alguns operadores o que que eles olham na, por exemplo, numa extrusão. Largura, espessura, ele procura isso no P. E ele já sabe até onde está o campo. Formulação, aberto ou fechado, folha e se é tratado. E é isso que ele vê. Muitas vezes o operador nem vê isso, porque ele rodou tantas vezes aquele produto que ele na cabeça dele está gravado. Só que acontece que de repente o cliente mudou a especificação e de repente ele acerta errado depois que ele vai ver que está errado. O cara da laminadora, o que que ele vai procurar? A largura da camisa, o tipo de material, se é tratado ou não, e olha lá, né, Eduardo? Aí ele acerta a máquina, não lê no OP. Às vezes ele inverte ou ele não viu que tinha que tratar em linha, ele não viu que tinha carimbo, ele não viu que tinha uma série de coisas. Então, veja, parece simples, né? Aí, o terceiro passo, preparação para acerto. Com base nas informações, verificar todos os insumos que estão disponíveis conforme a especificação da ordem de produção e checklist de preparação para acerto. Agora sim, tendo as informações da ordem de produção, eu vou começar a preparar tudo. Ou se eu tenho um cara do setup que vai fazer isso, ele já vai preparar isso baseado no checklist. Depois, aí eu vou fazer um acerto. Aí, como isso aqui é um procedimento operacional padrão, tá vendo que ele está chamando aqui do lado? O que que ele está chamando? Uma IT. O que que é uma IT? Uma instrução de trabalho detalhada em como fazer um acerto de impressão, um acerto de extrusão, um acerto de laminação, de corte e solda, para não pular nenhuma etapa. E aí você vai aqui passo a passo, eu não vou percorrer todos os passos aqui, mas seria a sequência lógica para você fazer em cada processo. É o mapeamento total do processo. Por exemplo, ali, ó, início de produção, iniciar a produção. E após estabilidade da máquina entre 1.000 e 1.500 metros, parar a máquina e retirar a amostra para análise do quê? De gramatura. Tá escrito, pessoal. Aí acontece outra coisa, né? Quando uma das perguntas que o pessoal me faz, ô Márcio, é assim, para mim vai ser só mais um papel. É mais uma burocracia, mais um documento que não é lido. Bom, em primeiro lugar, esses procedimentos, instruções de trabalho e padronização tem que estar na máquina. Segundo, quando um gestor, um coordenador, um supervisor faz isso, o que que ele vai fazer? Ele vai acompanhar se a operação está cumprindo o procedimento, a instrução de trabalho. Se não está, a própria supervisão, a própria gestão pode levar ele até o procedimento e dizer assim: você foi treinado? Sim. Você sabe fazer? Sei. Por que que você está fazendo de forma errada? Com base nisso é que ele vai atentar que aquilo foi preparado por ele, que ele deve seguir aquilo lá. Por exemplo, quando dá uma não conformidade. Quer um exemplo? Levantou a bobina com o tratamento do lado virado. Não acontece isso, né? Nem nas melhores empresas. Não, não acontece. Mas vamos supor que aconteceu. Tu vai levar ele até onde? Tá vendo na instrução de trabalho no procedimento que você deve testar o lado da bobina antes de levantar para depois você não fazer retrabalho e depois, a hora que você for fazer emenda, você conferir o tratamento? Se você botou a bobina virada, está escrito no procedimento. Por que que você não fez? Se é um procedimento, como que isso foi, deixou passar? Então, se você, inclusive, você conversa com o teu operador após treinado e você mostra onde está, a tendência é que ele vai gravar o procedimento e quando tiver dúvida, ele vai utilizar esse documento como base. Porque aqui é o jeito certo de fazer para minimizar os problemas, para minimizar erros, ok? Então vamos em frente. Hum. Aí, ó, anteriormente, no procedimento operacional padrão, a gente estava chamando uma instrução de trabalho, não estava? Aqui está a instrução de trabalho da acerto de máquina. Aqui eu estou mostrando uma da laminação. Logo em seguida eu vou mostrar uma da extrusão. Ligar as chaves gerais. Descrição e o quê? Foto. Aonde você vai ligar isso? Deixe claro onde que ele vai apertar, o que que ele vai fazer.
Vai conferir os materiais, providenciar as bobinas conforme o número da ordem de produção, conferir as informações da etiqueta da bobina com as informações da ordem de produção, número do OP, número de pedido e especificação dos materiais a serem utilizados. Quantas vezes o material às vezes é utilizado da forma errada? Ele só olha o quê? Largura, mas é o mesmo número da ordem de produção? Aqui eu falei do lado do tratamento, olha só. Lado de tratamento. Antes de colocar a bobina na máquina, verificar o lado do tratamento para posicionar a bobina no sentido correto de desbobinamento. Em caso de estruturas com mais de uma laminação, seguir o lado dos materiais conforme a ordem de produção. Levantou errado, a probabilidade de ele não testar o tratamento também vai ser. Ou ele levantou errado e vai ter que descer no carrinho para inverter o lado novamente. Fazer o abastecimento da máquina, levantar as bobinas da máquina conforme tabela de padronização. Olha só, a gente começou a chamar agora as padronizações de processo. Posição de material no DB1 e DB2. Então, tu já definiu. Então, ele não vai ficar te perguntando. Ele vai levantar conforme foi definido na padronização de processo. Se é um PET mais PET e é um PET metalizado, onde é que eu coloco o metalizado? No DB1 ou no DB2? Onde é que eu coloco o transparente? Já está definido. Então ele não precisa sair perguntando, ele não precisa ficar adivinhando, ok? Ó, aí sim ele vai ver o lado novamente, intensidade do tratamento, conferir o lado do tratamento, a intensidade do tratamento de acordo com o especificado na hora de produção. Aí se ele botar a bobina virada, ele teve duas checagens. É passível de dizer que eu não sabia? É passível de dizer que eu não testei porque eu esqueci? Não, né, pessoal? Ele já foi treinado, então você vai levar ele até o procedimento, né? E aí muitas vezes, ó, você foi treinado, você sabe. Primeiro uma advertência verbal dependendo do tamanho da encrenca que ele criou, né? Agora, se o cara me laminou 5 toneladas e não viu o lado tratado, talvez não é uma advertência verbal, né, gente? Por quê? Porque ele teve duas checagens. Quando você for chamar a atenção dele, o que que você vai levar junto? O procedimento, a instrução de trabalho, para ele nunca mais esquecer, porque inclusive foi ele que escreveu isso, junto conosco, ok? E aí tem todo o passo a passo, tá, gente? Aqui de instrução de trabalho e de padronização aí dos procedimentos operacionais padrão, tá? Eu vou pegar outro exemplo aqui, antes de mostrar o de extrusão. É muito importante, pessoal, muito importante vocês também definirem o seguinte: quais são os pontos críticos de cada processo? Qual é o ponto crítico na extrusão, por exemplo? Perfil de temperatura. Qual é o ponto crítico, por exemplo, na laminação? Um deles. Ajuste de paralelismo do R1 e R2. Quando você tem pontos críticos de processo, você tem que criar uma loop ou um procedimento ou uma instrução de trabalho específica para aquele ponto da máquina. Quer ver um exemplo? Se o operador errar na calibração da máquina do R1 R2, a probabilidade de você ter um risco no rolo, danificar o equipamento, e você ter uma variação de gramatura é muito grande. Inclusive, olha a diferença aqui, ó. Olha, às vezes os operadores, pessoal, também precisam entender o porquê que eu faço aquilo. Existe um ditado que fala assim, ó: quem entende o porquê suporta o como. Mais uma vez, quem entende o porquê suporta o como. Ou ele sabe, se ele não fazer, ele sabe a consequência. Veja a descrição aqui em cima. O objetivo desta loop é garantir o paralelismo do R1 e R2, promovendo a distribuição uniforme do quê? Da gramatura na largura da bobina e evitar danificar os rolos R1 e R2. Esse ajuste ou conferência deve ser feito com a máquina parada, somente no acerto do pedido ou troca de turno. O ajuste fino da gramatura deve ser feito na velocidade em percentual da camisa. E você descreve o passo a passo, olha aqui, ó, o passo a passo de como ele deve fazer a calibração do R1 e R2. É um ponto crítico, sim ou não, na iluminação? Então eu crio uma lupa específica para isso. É a mesma coisa na extrusão, é a mesma coisa na impressão, laminação. Então eu pego os pontos críticos e eu detalho aquilo com foto. E treino, pessoal. E é assim, ó, treinar, fazer, acompanhar, treinar, fazer, acompanhar e cobrar. Até se tornar o quê? Um hábito. Eu falei sobre isso. Quando a nossa cabeça grava a sequência correta das coisas, a probabilidade de você ter erro é bem menor. Ok? Vamos para um próximo aqui.
Por exemplo, quais são os pontos críticos de uma laminação? O Eduardo está aí, pode confirmar, né, Eduardo? Ajuste de paralelismo do R1 R2, é crítico ou não? Cara, faz uma loop específica com foto, faz treinamento, se for o caso, filma. Limpeza do conjunto aplicador R1, R2, R4. Já foi feito isso, ó. Foi feito inclusive gravação. Limpeza da camisa. Limpeza dos NIP, tanto do NIP do aplicador quanto do NIP do laminador. Aqui eu estou usando da laminação porque esse treinamento aqui que a gente faz, né, nas empresas é focado em laminação. Mas existe os de extrusão, existe os de impressão, existe o de corte-sol. Limpeza do conjunto laminador. NIP e rolos metálicos. Limpeza do bico misturador. Relação de proporção de adesivo e catalisador. Errou proporção na laminação, vai jogar tudo fora. Ler e interpretar a ordem de produção. Veja só, você montou um procedimento operacional padrão que é global, mapeamento do processo inteiro. Você montou instruções de trabalho, por exemplo, de acerto de máquina, e você detalhou os pontos críticos de cada parte daquele processo, e você treinou em tudo isso. A probabilidade de dar erro só se o cara quiser. Ou se ele pular o procedimento, ou se ele tiver mal intencionado, ou se ele não soube, ou se ele não foi treinado. Senão, ele erra se ele quiser. Um depoimento também, né? Numa implantação de mentoria de gestão, um dos gestores falou bem exatamente isso que eu falei para vocês, Márcio. Hoje, com tudo que foi criado aqui, o operador erra só se ele quiser, porque está tudo desenhado. E se ele seguir o que está aqui, a probabilidade de dar erro é quase zero. Ok? Vamos em frente? Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Deixa eu só tirar minha tela aqui. Parece simples, né? Mas quantas vezes a gente não encontra e aí a probabilidade do problema é grande. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, pessoal. Todo mundo tá vendo bem aí? Ficou claro? Ok, vamos lá. Esse aqui, pessoal, é uma instrução de trabalho, ó, um exemplo de uma instrução de trabalho de partida de máquina de extrusão e aqui a máquina extrusora é a 01, por exemplo, né? Veja, nós estamos na instrução de trabalho, então em algum momento o procedimento operacional padrão, lá no procedimento, chamou o acerto de máquina, ok? Olha que bacana, ó. Passagem do filme guia na máquina. Verificar se o filme guia está passando corretamente. O sentido está indicado nos rolos de passagem, conforme indicar nos rolos de passagem. Olha lá, ó. Então ele bateu uma foto de como. Inclusive, pessoal, inclusive. Nós temos empresas que colocam o desenho esquemático de passagem do filme em todos os rolos da extrusora. Não tem como haver dúvida, mas se ele passar errado, você pode ter problema. Olha só, conferir se as lâminas três furos estão retiradas do suporte para o filme guia passar até o acerto do pedido. Vocês sabem por que isso aqui está em vermelho? Porque, inclusive, nessa instrução de trabalho, a gente fez previsão dos pontos críticos de acidente de trabalho. Então, está em vermelho por quê? Porque aqui é um ponto crítico que ele pode ter acidente de trabalho se ele não fizer o procedimento correto. E lá está a foto. Olha só. Verificar se as telas estão trocadas e avaliar a necessidade de trocá-las. Já está em preparação de máquina. Olha lá, ó. Realizar a limpeza do lábio da matriz e retirar a borra e sujidades. Olha aqui a foto, ó. Ajuste de temperatura. Ajustar as temperaturas. Só um pouquinho, gente, já deu 35 minutos. Ajustar as temperaturas de cada zona de aquecimento da rosca e matriz. E olha só. Partida do anel de ar. Ligar o anel de ar. Tá vendo, ó? Indicando o botão, ó. Olha lá. Ligar o anel de ar com uma velocidade inicial compatível com a produção. Inclusive, se tu quiser, tu pode até botar o RPM aqui. É o passo a passo, gente. Olha só. Passo a passo de tudo que ele tem que fazer. Olha lá, ó. Tem como errar a sequência, pessoal? Não tem como. Só se o operador quiser. Não tem como errar a sequência, tá? Então, hoje a gente vai encerrar o assunto sobre padronização de trabalho, o jeito certo de fazer as coisas.
Eu gostaria muito que vocês acompanhassem, porque vocês vão entender onde é que eu quero chegar com tudo isso. Porque a gente, primeiro, viu condições básicas de máquina, operação, a gente viu plano de controle, o que é da manutenção e o que é do operador. A gente definiu padronização de processo e fichas de processo, e agora a gente está definindo padronização de trabalho. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Por quê? Porque a gente não. Mais uma vez, pessoal, a dificuldade que a gente está tendo de mão de obra e essa geração mais experiente saindo do mercado, se nós não começar a preparar essas bases, nós vamos enfrentar grandes dificuldades pela frente, se já é que nós não estamos encontrando. Reforço para vocês mais um diagnóstico que nós estamos acompanhando e fazendo levantamento. Se eu disser que as falhas estão nos mesmos pontos, o relatório de diagnóstico apresenta situações mais críticas ou mais leves ou mais brandas, né? Existem aí níveis, mas geralmente é nos mesmos pontos que eu estou falando para vocês. Por isso que a gente está fazendo essas lives aqui para a gente preparar essas bases. Porque quando chegar em mão de obra, quanto mais padronizado, quanto mais preparado, quanto mais informação para o operador só colocar essas informações e fazer ajustes finos, a gente vai ter uma segurança e uma previsibilidade maior no nosso processo, tá? Deixa eu só. Já deu horário, passou rápido hoje, né, Eduardo? Caramba. O assunto é um pouco mais pesado, mas é totalmente necessário, né? Ah, esses treinamentos também feitos aí com todos os turnos e padronizando, a gente começa a perceber o quanto é importante a gente padronizar a forma de trabalhar e a previsibilidade que isso dá no processo, né? Temos pessoas aqui que já acompanharam isso conosco e são casos, né? São cases de sucesso que a gente tem. Ah, na próxima live, pessoal, a gente vai adiantar o assunto, porque ele é polêmico. A polêmica é sobre como especificar máquinas e equipamentos. Eu vou dar um spoiler aqui. Vou dar um spoiler, tá? Quantas vezes você já foi cobrado por baixa produção da sua máquina e conhecendo do processo, você sabe que às vezes, mesmo ela tendo na condição ideal, ela não vai entregar a velocidade que foi prometida ou pela qual ela foi comprada. Quer ver um exemplo? A gente vai falar mais detalhado, mas eu fui numa feira, por exemplo, eu sou um proprietário, né? Sou um dono. Fui numa feira em São Paulo, vi uma extrusora rodando a 500 kg/h, uma máquina, nossa, chamou super atenção. E às vezes eu não especifiquei corretamente, não especifiquei corretamente essa máquina com todos os acessórios que ela precisa, com o que ela vai produzir. Só que o que ela está produzindo na feira é uma coisa, mas o que ela vai produzir dentro da minha fábrica é outra. Aí eu compro a máquina baseado no que apresentou na feira. Quando eu coloco a máquina dentro da minha produção, com as minhas resinas, com as minhas especificações, a máquina produz 70% do que ela produziu na feira, ou pelo menos 60%. O que que vai acontecer? Vai existir uma pressão para a máquina produzir a 500 kg/h. Mas eu digo para vocês, houve um erro de especificação. Houve um erro de especificação da máquina porque ela não foi especificada para o teu produto, para a tua formulação, para o que tu roda. Quer ver outro exemplo? Velocidade mecânica da laminadora, 450 metros. Nossa, meu Deus. Aí, se ela é mal especificada, o cara faz a conta assim, ó, 450 metros por minuto, ok? Vezes um OE de 75%, essa máquina vai produzir no final do mês, sei lá, 38 milhões de metros. Produz? Ela só vai rodar P mais P a 450 metros? Ou ela vai rodar PET com PET? PET com alumínio? BOPP mais BOPP metalizado? Vocês entendem a criticidade? E assim, pessoal, eu aqui eu defendo o conceito. Só que quando você especifica bem uma máquina, ela é importante para você da produção, para o dono, para o CEO, para o empresário, como ela é boa para o fabricante. Acontece que hoje, pessoal, todo mundo foca no quê? Custo.
E nós, tecnicamente, não entendemos, às vezes, ou não entendemos, ou não participamos da parte técnica de definição dessa máquina. E quando ela chega dentro da fábrica, quando ela chega dentro da fábrica, não vai produzir o que foi esperado. Ou não vai entregar o que foi esperado. Aí eu pergunto para vocês, como que vai justificar isso? Máquina apresentando problema, não produzindo, apresentando quebra, má qualidade. Então, o próximo assunto, já dei o spoiler para vocês, é como especificar máquinas e equipamentos, independente se ela é uma extrusora, uma impressora, uma laminadora, um corte-solda, uma rebonadeira, se for um acessório da máquina, um tratamento, um gravimétrico, um dosador da laminação. Você precisa entender profundamente, pessoal, profundamente, quais são as diferenças técnicas entre vários fornecedores e fazer rodadas técnicas para você especificar junto com o teu fornecedor o melhor equipamento. Aí depois iria para uma negociação, que seria a parte de compra do equipamento, mas ela já está definida. Isso é o que nós vamos ver na próxima terça-feira. E esse assunto é polêmico. Combinado? Quem vai estar aí na próxima terça-feira? Nos encontramos lá. Até mais, gente. Bom descanso para quem está no frio. Vamos se agasalhar bem aí, gente. Amanhã levantar cedo com bastante frio para nós aí botar essa produção para rodar. Grande abraço, gente. Até na próxima terça-feira. Tchau, tchau.